Quando você busca um consultor, quando você tem uma margem menor de erro, e aí a gente está olhando em quê? Em questões de fluxo de caixa. A sua empresa tem hoje capacidade de contratar um profissional, esperar que ele, né, ele sinta o que é a empresa, ele trabalhe operacionalmente, taticamente, estrategicamente, numa linha de tempo maior, né, que ele possa errar, que tenha um fluxo de caixa, a gente tem que entender isso. Né? Eu já trabalhei em algumas empresas dando consultoria, né? E aí nesse processo, né, a gente via que a empresa ela estava ali bem, do nada ela perdeu um diferencial ou alguma vantagem competitiva que ela tinha. A primeira coisa que ela faz é começar a esmagar aquele profissional. E quando ela esmaga aquele profissional e manda embora, ela desestabiliza tudo. Então, a margem de erro está muito apertada, né? Assim, esse tempo, então é melhor você trazer uma consultoria, né? Por quê? Primeira coisa, esse consultor, ele não tem todos os custos operacionais que você teria com um profissional, CLT. Segundo, que você consegue diminuir e aumentar o trabalho com ele conforme a necessidade e o fluxo de caixa. Automaticamente você consegue ter melhor. Você não perde ali um profissional, você mantém um consultor, né? Você diminui ou aumenta esse contrato que você teria com ele ali baseado nas entregas numa linha de tempo, ela pode ser maior e aí você consegue. E você também não tem aquela situação que eu tenho esse profissional, tá trabalhando. No momento que eu desligo ele, ele não pode ser um consultor seu, um PJ seu. Senão você abre ali automaticamente, né, uma situação que ele pode ter uma questão judicial, né, uma questão ali trabalhista, que é um pouco ruim, né? Então, você trabalhando, se a sua margem de erro ela está muito apertada, você não tem condições, ir para um profissional de consultoria é bem melhor. Tá? Uma outra coisa que nós fazemos também como consultor, e aí a gente vê uma grande diferença, que até agora a gente falou o quê? De questões técnicas, questões de fluxo de caixa, questões de experiência, né, ferramentais, é ali que a gente está trazendo, questões de uma linha de tempo. Mas a gente tem uma situação que aí a gente começa a entrar num diferencial do que é um consultor, né, e que vivencia aquela empresa, e do que é um profissional. Quando a gente traz um profissional, a gente está falando de uma questão que há um limite, né? Que há uma questão mais de limite ali entre a minha relação como empresa para aquele profissional, né? Quando nós temos um cargo menor dessa pessoa, esses limites acabam nem sendo tão colocados, né? Porque a gente sabe, ó, eu estou aqui em cima, essa pessoa está aqui embaixo. Geralmente é um movimento muito hierárquico, né? Que há dentro da empresa, não é uma questão muito vertical, não é uma questão tão horizontal, e a gente vê que há brincadeiras, que há situações, às vezes ali tá numa conversa ali informal, acaba falando uma coisa ou outra, mas conforme vai se subindo, essas conversas sobre a parte mais emocional, elas acabam não sendo tão boas, né? Não é uma prática legal, não é uma prática que deve ser desenvolvida, não é uma prática que possa ser com recorrência. Por quê? Quando a gente está falando de uma questão que a empresa familiar ela tem ali questões emocionais muito complexas de se envolver, né, de falar, de trabalhar, quando a gente coloca isso para um profissional, e ele é um profissional ali CLT, né, um colaborador da empresa, acaba surgindo algumas questões um pouco ruins. A primeira a gente está falando que muitas vezes essa conversa pode criar uma cobrança, né? Não é para ouvir, tudo bem, beleza, eu só queria conversar. Muitas vezes ele se torna uma cobrança e muitas vezes a palavra como é colocada para falar de uma situação ela acaba sendo interpretada de uma outra forma. Ele está me cobrando, né? E no segundo, que não tem uma imparcialidade. Então eu estou falando, por exemplo, do meu irmão, que é aqui um dos donos da empresa, acaba criando um conflito e a rádio peão começa a rodar, né? Então, assim, muitas vezes tem esse processo de rádio peão e acaba criando, pô, então fulano de tal que não quer que a gente faça isso, fulano de tal que não quer que a gente faça aquilo, aquela filha é muito chata por causa disso, né? E a gente começa a escutar. Então, essa questão, né, da imparcialidade, né, dessas conversas, apenas muitas vezes de ser um ouvido e entender que aquele é o único momento que ele pode falar, que é apenas
às vezes até um desabafo, mas esse profissional, ele acaba se encontrando numa situação muito ruim. E aí, quando a gente olha esse processo, a gente acaba colocando esse profissional numa situação, às vezes você tem que tomar um partido, né? E não é isso, né? Às vezes até a família, o integrante da família não está falando devido a isso, mas ele entende. E aí você não acaba tendo imparcialidade no trabalho dele. Então, muitas vezes o ouvido do consultor, ele acaba recepcionando aquilo ali, criando momentos para trabalhar isso com a outra pessoa, porque isso é o trabalho dele, esse é o momento que ele tem que fazer a gestão familiar, trazer mais harmonia. Aí nós acabamos trabalhando ferramentas mais apropriadas para o dia a dia. A gente começa a trazer situações, modos de pensar, né? Acabamos trazendo algumas reuniões fora do escopo para poder tratar determinados assuntos de uma forma indireta. E esse profissional, ele não vai conseguir desenvolver isso. Ele não vai conseguir elaborar esse momento porque ele não vai estar imparcial. Ele vai estar movido por emoções muitas vezes, tá? E um outro momento também que a gente tem ali, então a gente está falando de alguns momentos, mas o último momento também é de ter um pilar, né, para tomadas de decisões, ter um apoio no dia a dia. A gente conversar algumas vezes com um profissional, né? Esse profissional, ele tá tão numa empresa familiar, às vezes é muito emocional, e esse profissional, mesmo sênior, às vezes ele acaba sendo tomado pela emoção. E às vezes contar com ele, com um apoio, tirar, né, pisar um pouco para fora do dia a dia e ver daquela forma ali para tomar uma ação, não é bom, né? Ele não vai ter as melhores diretrizes. E muitas vezes ele também não vai apoiar a família a tomar as melhores decisões porque ele está movido por uma emoção. Então, o consultor acaba trazendo um apoio nessa decisão, acaba trazendo ferramentas diferentes para poder tomar a decisão mais assertiva, o caminho mais correto. Muitas vezes nós trazemos uma visão do que nós já formulamos no passado e é esquecido. Isso está no planejamento estratégico? Isso está no ponto de risco? É uma das ameaças que nós temos hoje? Tem oportunidade como nós analisamos no passado? Faz parte do roadmap estratégico da empresa ir para esse lugar? Né? Se nós tomarmos essa ação, como que, né, impacta no que nós definimos no passado? Temos que reanalisar. O papel do consultor no dia a dia de uma empresa, né, que é, né, aquele consultor mentor, ele acaba trazendo situações porque é efetivamente o dia a dia dele. E se espera isso dele. Mas do profissional, às vezes pode ser uma afronta, às vezes ele pode estar tomado por uma emoção, às vezes ele teve uma discussão ou tomou alguma bronca de algum integrante familiar, ele pesa naquele apoio que ele dá, então às vezes ele vai trabalhar de uma forma diferente. Né? A gente entende que são seres humanos e aí nós não podemos trazer uma situação assim, esperar dele que ele faça tudo. Né? Ele não vai conseguir, tá bom? Tem algumas questões aí que a gente acaba trabalhando como consultor maior. Toda a consultoria que eu trabalho, todos os movimentos que eu trabalho, né? A gente acaba entrando tecnicamente primeiro, mas depois há um lado emocional. Por isso que nas minhas consultorias, né, metodologia que eu trabalho, que é um F4Ps, a gente acaba trabalhando o F que é de família. A gente acaba entendendo toda essa dinâmica e o emocional. Né? Tem até uma metodologia que eu trago que é para entender o nível, né, de estresse e de harmonia dentro dessa família. E qualquer movimento que a gente faça, a gente está olhando essa ferramenta para ver se está melhor ou está pior. Então a gente precisa entender muito bem essa questão emocional. E um profissional, CLT, pode ter um gabarito muito alto, ele ser muito sênior, ter passado por diversas empresas, muitas vezes ele acaba se encontrando em algumas situações ruins para ele como profissional, porque ele não sabe muito bem lidar. E não é que às vezes ele não sabe, mas ele não tem como ter caminhos para ir dentro da empresa, porque ele é um profissional. Né? Ele é um CLT, né? Um colaborador da empresa. E quando nós somos consultor, a gente acaba trazendo outros movimentos ali que a gente consegue entrar um pouco mais e acaba absorvendo um pouco mais esse lado emocional, que é muito importante para a empresa familiar.
a gente não pode esquecer que uma empresa familiar, ela de fato, né, ela é composta por pessoas. E aí a gente não pode ter que aquela empresa. São as pessoas daquela família que construíram uma cultura, né, que construíram a partir dali um serviço, um produto, que construíram uma forma de lidar com o mercado. E automaticamente isso tem uma cascata para baixo em todos os seus colaboradores, né? Então, trabalhar esse emocional é extremamente importante e é a médio e longo prazo, né? Esse apoio emocional, que traz uma saúde financeira, que traz uma assertividade da harmonia, que traz uma assertividade no dia a dia da empresa, né? Então, tem essas diferenças, né, que a gente trabalha ali e a gente entende essa competitividade hoje né, essa busca, né, da empresa, né, esse requisito de competitividade, né, uma exigência de mercado, mas a gente entende também uma empresa familiar hoje como ela se movimenta. E automaticamente nós entendemos também que há algumas melhorias, né, caminhos melhores que podem ser feitos, né, para essa empresa familiar, tá bom? Então, gente, é isso daí, é uma reflexão, né, em quando eu contrato, quando eu não contrato um profissional, o porquê que eu contrato um profissional, mas quais são os caminhos também que uma empresa familiar tem, né? Ela tem que entender se ela vai para uma linha de profissionais mais gabaritados, e aí ela precisa ter uma estrutura para aguentar, ou se ela vai para um caminho mais de consultoria, e aí para dar vazão a todas essas necessidades dela, tá bom?